Oi, gente, tudo bom? Sexta-feira, que maravilha, né? Mesmo a gente estando em casa todos os dias, a gente pensa assim, né? Quando chega sexta-feira é bom, porque vem o fim de semana e aí a gente pode também relaxar um pouquinho, né? Sem tantas atividades. E falando em atividades, quero agradecer aí todos os alunos que colocaram suas atividades em ordem, enviaram para a Pro. Fiquei muito feliz e já estou começando ali a colocar as notinhas de vocês. E as notícias são, ó, muito positivas, tá? Sempre falo para vocês que vocês são capazes, que vocês são incríveis e vocês são mesmo, tá bom? Continuem desse jeito. Vamos iniciar então hoje com as correções dos dias 3 e 4. Aí Pro, e o dia 2? Dia 2 nós tivemos uma avaliativa e aí a Pro vai preparar um gabarito total com as avaliativas 1, 2 e 3 para mandar para vocês, tá bom? Depois que eu aplicar as notinhas, aí eu mando um gabarito para que vocês possam conferir, tá? E saber ali mais ou menos quanto que vocês tiraram, como vocês se saíram nas tarefas, tá bom? Aí a Pro vai fazer isso daqui uma semaninha, duas mais ou menos. Lembrando novamente que hoje, finalzinho da tarde, a Pro vai mandar o convite do Zoom da segunda-feira. E na segunda-feira nós temos aulinha no Zoom. Teremos aulinha de português, então todo mundo com o caderno e o estojo para a gente poder relembrar um pouquinho de verbos, ok? Belezinha? Vamos lá. Então vocês fizeram em História, né, a página 271 e 272. Na número 1, então, ali ó, na A, o gráfico ele representa o número de pessoas que viviam em zonas urbanas e rurais do Brasil entre as décadas de 1950 e 2010, para comparar as diferenças. Pro, mas gráfico não é de matemática? Gente, eu já falei para vocês que as matérias elas vão todas se interligando. E como a gente sempre fala, todos os professores de vocês vão falar a vida inteira. Matemática se usa para tudo no dia a dia, não é verdade? Então a gente também estuda matemática em história, em geografia, em português, em várias outras disciplinas, certo? Resposta da B. Na década de 1950, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. O que acontece é que assim, lembra que nós vimos ali que a partir do século XIX os países começaram a se industrializar e não foi diferente no Brasil? Mas as atividades rurais ainda eram a maior parte das atividades brasileiras, tá? Estamos falando agora só do nosso país. Então muita gente morava no campo e trabalhava no campo, certo? E até 1950 isso era muito comum, né? Tinha muito mais pessoas trabalhando e morando em zonas rurais do que na cidade. É claro que de tempos em tempos houve migração do campo para a cidade em busca de outros tipos de emprego, outros ramos de trabalho, e isso se chama êxodo rural, quando muitas pessoas saem do campo para a cidade, e isso aconteceu em vários pontos da história do Brasil, a gente chama de êxodo rural, certo? Na letra C, então, a resposta é a partir da década de 1970. E na D, em 2010, 30 milhões de pessoas viviam na área rural e 161 milhões de pessoas viviam na área urbana, justamente por conta desse pico de mudança aí das pessoas, de migração das zonas rurais para as zonas urbanas, tá bom? Na página 272, lá no texto, tem que grifar de onde que estava falando? De São Paulo, né? E a novidade anunciada é a de que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os veículos ali na C, eles eram puxados a burros. Isso eu falei também, né? Que os bondinhos, quando chegaram como transporte público, eles eram primeiro puxados a burros e depois veio ali como progresso, veio a eletricidade e os bondinhos também passaram a ser puxados, puxados não, né? Começaram a funcionar com eletricidade, tá? Na letra D, as pessoas ficaram curiosas para saber como funcionavam os novos bondes movidos à eletricidade. Na verdade, tudo que é progresso, tudo que chega assim espantosamente assusta, né? Eu me lembro que a maior tecnologia de quando eu era criança foi a chegada do videogame. E muitas famílias
Como a minha, por exemplo, não deixavam as crianças ter videogame porque pensavam que ia queimar a televisão da sala. Geralmente era uma televisão só para a família toda e o meu pai pensava assim, de que o videogame ia estragar a TV, então eu não tive ali um videogame mais antigo por causa disso. Talvez por isso eu nem goste tanto, né? Até jogo um pouco, mas nem goste tanto. O que também é só um espanto. Agora imagina aquelas pessoas, né? Se quando eu era criança, a única coisa que espantou foi um aparelho ligado na televisão, imagina para aquelas pessoas que estavam acostumadas com veículos ali, pouquíssimos automóveis, muitos veículos ainda puxados por animais, inclusive o transporte público e de repente, gente, eletricidade, o que vai acontecer? Vai explodir, né? Era o que pensavam com certeza. Então as pessoas ficavam muito curiosas em relação a isso. E na letra E, as ruas da cidade ficaram cheias de postes e fios da rede elétrica, o que também deve ter causado um grande espanto lá. Hoje para nós isso é tão corriqueiro, né? Hoje para nós isso é tão normal. Outra coisa que eu me lembro falando aí de tecnologia, né? Vocês sabem, a minha filha tem 15 anos e quando ela nasceu, estavam lançando as primeiras câmeras digitais, né? Lançando não, estava chegando aí essa tecnologia para nós, né? As primeiras câmeras digitais. Não tinha celular com foto. Meu primeiro celular que tirava uma fotinho, ela já tinha 3 anos de idade e era ali uma resolução baixíssima, que se chama VGA, né? Vocês já nasceram praticamente com o smartphone na mão, com tablets e com computadores, né? Então vocês já vivem ali uma outra era da tecnologia. Na verdade, nesses últimos 20 anos, pelo que eu observo pelo menos, houve ali uma explosão, né, de tecnologia e a cada dia se reinventa mais coisas, aí se melhoram mais coisas e a gente continua participando disso ainda com uma certa curiosidade, ainda com um certo receio, né? Mas estamos com a cabeça mais aberta e aproveitando aí tudo que vem, certo? Em português eu coloquei aqui para vocês, tá? Não dá para aparecer jeitinho, mas vai para vocês qual eram os pontos ali para ligar, né? E na página 60 lá em cima, a variação linguística e geográfica. A 2 é uma respostinha pessoal, tá? Na 62, as sugestões que a Pro colocou aqui são menino, estojo, amarelinha, libélula, banana nanica e bolinha de gude. Se vocês conhecem por outro nome alguns desses objetos aqui, podem falar para a Pro se sentirem à vontade. Ai, Pro, em lugar de tal eu coloquei outra coisa porque na minha família a gente chama assim. Mas é muito mais comum para nós, que vivemos aqui na cidade de São Paulo, chamar aquelas imagens dessa forma. Na página 63, nós temos caixa, chuveiro, tesoura, rapaz, bandeja, cebola. E tinha também um ditado, né, que eu não coloquei por enquanto porque eu quero fazer com vocês mesmo, tá? E aí quem não puder participar do Zoom, a Pro manda ali o gabarito para poder preencher a apostila, tá? Na página 64 nós temos peixe, ameixa, besouro, morcego, queijo, vassoura. E na 2, as erradas são eficaz, paixão, frear, torneira, louco, tesouro. Lembra que eu falei para vocês nessa aula de variação linguística que a forma como a gente fala pode ser uma e a forma como se escreve deve estar sempre sendo observada, não é verdade? Então eu posso pronunciar eficaz, mas eu tenho que escrever eficaz. Eu posso pronunciar torneira, né? Coloquialmente, falando rápido, torneira, sai torneira. Mas eu tenho que escrever torneira, né? Então a gente precisa sempre prestar atenção ao modo de escrever. Lá em matemática, coloquei todos os resultados aqui para vocês, tá? E o que ficou mais curioso ali foi na 7, né? Que embora o resultado quociente tenha sido diferente, 3, 4, 5, 7, 6, todos os restos foram 3, né? Muito curioso, achei muito legal isso. Aí a Pro colocou aqui também para vocês, tá? Na página 124, na 8,
Os resultados são 70, 90 e 50. E na 9 a Pro colocou possibilidades aqui para vocês, tá? Não precisa seguir a mesma ordem que está, mas observem os sinais, tá bom? Então, onde tem sinal repetido, poderia ser trocado.